Lucas, no capítulo 24. É a primeira escola dominical do ano. Quantos estão felizes de estar aqui essa manhã? Amém? Que bom. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24. Amém? Todos acharam? Quero agradecer os pastores da igreja, o conselho dessa igreja, que tem nos dado a oportunidade, a nós seminaristas, a mim, ao Renan, ao Valdemar, Fernando, de podermos estar aqui com vocês. É um grande privilégio para nós. Versículo 13, a minha Bíblia diz, o subtítulo é No Caminho de Emaús. Versículo 13. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si e tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como tinham conhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém? Nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre esses dois discípulos que caminhavam em direção a Emaús. O texto acontece num tempo pós-morte e ressurreição de Cristo. Aqui não tem nenhum momento descrito quanto tempo esses discípulos caminharam com Jesus, mas caminharam o suficiente para serem considerados discípulos dele.
O texto nos narra que eles estão caminhando, indo embora de Jerusalém, em direção a uma aldeia chamada Emaús. O sentimento que paira é que o sonho acabou. O projeto acabou. Aquele que viria para ser o Salvador, morreu. O sentimento que norteia esses corações é o sentimento de frustração. Frustração, talvez por ter acreditado que algo de diferente aconteceria no reino físico e que para eles tinha acabado ali. Se nós fôssemos dar um tema para a mensagem dessa manhã, o tema seria caminhando acima das frustrações. Você fala assim, puxa vida, mas é a primeira escola dominical do ano, Giovanni chega e vai falar sobre frustração. Eu quero uma palavra de ânimo, eu não quero saber sobre frustração. Mas eu não posso enganar você e eu não posso me enganar. 2017 começa e nós sabemos e temos que estar preparados para trabalhar com frustrações. Você pergunta hoje, quem quer ter vitória em 2017? Todo mundo, eu. Aí quem quer passar por luta em 2017? Não, meu irmão, assim, se puder ter a vitória sem a luta, eu agradeço. A luta eu passo, mas a vitória a gente recebe em nome de Jesus. E eu quero que, o meu desejo é que o meu coração e o seu coração esteja preparado para trabalhar com as dificuldades que nós vamos ter nesse ano, mas que estejamos prontos para isso. E por isso eu escolhi esse texto, onde 2 discípulos caminham frustrados. E eu fui ver o sentido da frustração no dicionário. E ela diz que frustração é um estado de um indivíduo quando impedido por outra pessoa ou por si mesmo de atingir a satisfação ou uma exigência pessoal ou em grupo. Todos nós temos sonhos para esse ano, amém? Amém? Você tem sonhos para esse ano, para sua família, para sua casa, no seu trabalho, com as pessoas com quem você convive, no seu GR? Eu tenho sonhos, muitos sonhos. Acho que eu tive que fazer umas 2 folhinhas lá. Não, só escrevi frente e verso a folhinha domingo passado. Eu tenho sonhos. E quando nós sonhamos, nós criamos expectativas. Algumas vezes as expectativas não são alcançadas. E nesse momento, nasce uma frustração. O versículo 16 diz assim: os olhos deles, porém, estavam como que fechados e eles não reconheceram. E o 17, Jesus já caminhava com eles. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E eles pararam entristecidos. Da Bíblia, não só esses 2 discípulos, mas vários personagens, várias pessoas passaram por diversas frustrações. Moisés liderando o povo de Israel, tirando o povo hebreu do Egito. Ele começa a caminhar com eles. O povo reclama, ele fala com Deus. Deus faz um milagre. O povo vê o milagre, o povo reclama. O povo reclama, ele fala com Deus. Deus faz outro milagre. Eles veem o milagre acontecendo, eles reclamam. E assim vai. Eu fico imaginando, né? Acho que não tem como. Mas o tanto que Moisés deve ter ficado frustrado com aquele povo. Puxa vida, Deus, eu estou vendo aqui coisas sobrenaturais acontecendo e eles continuam reclamando. Eles não entendem. Nós temos a vida de Ana. Quanto tempo adorando a Deus, sendo fiel ao seu esposo, indo à casa do Senhor, e o filho não vinha. As coisas não aconteciam. Elias, depois da batalha com os
os profetas de Baal. Ele sai vitorioso. E ele espera que alguém fale pelo menos um parabéns. Puxa vida, você foi bem. E aí recebe uma mensagem dizendo que a rainha quer matar ele. A frustração é muito ruim e muito prejudicial porque ela põe desgosto e desilusão no nosso coração. Ela rouba a paixão do nosso coração por algo que nós sonhamos, acreditamos ou planejamos. Ela gera medo em nossos corações, nos paralisa. A sensação de quando estamos frustrados é que nos encontramos em um vale sombrio, um vale sem fim, e que parece que tudo conspira contra nós, e que parece que não vai ter um fim. No versículo 16, como já li para vocês, diz que os olhos deles estavam fechados. Quando nos encontramos frustrados, a frustração pode nos cegar. Eles estão andando pelo caminho, indo embora de Jerusalém. O sonho acabou. E Jesus ressurreto aparece e começa a caminhar junto com eles. Eles estavam tão cegos que eles não conseguiram ver Jesus, reconhecê-lo. As pessoas falam que você, racionalmente, se você souber que uma pessoa morreu, e depois de um determinado tempo você encontrar com ela, a sua razão vai dizer que aquela pessoa realmente não é o morto. Ela vai te falar que é muito parecido, lembra muito, mas a sua razão não vai deixar você acreditar que ele realmente ressuscitou, está aqui de novo. Mas aqui no texto, nós percebemos, quando Jesus fala que eles pararam entristecidos, é que a tristeza era tão grande, o ambiente de derrota era tão grande, que eles não conseguiam mais perceber a ação de Jesus. Isaías 41, se você puder abrir comigo. No versículo 10. Isaías 41. Versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Nós não estamos falando 1 Giovanni capítulo 1, versículo 2, não. Não é meu isso, está na Bíblia, irmão. Ele é contigo e Ele é comigo. Ele te fortalece e Ele te ajuda. Por que eu escolhi falar sobre frustração hoje? Eu tenho pensado muito, chega o fim do ano, você começa a fazer a retrospectiva, né? 2016, que eu fiz agora há pouco tempo. E domingo passado, escrevendo os meus sonhos, eu comecei a ver o quanto Deus foi bom em 2016. Comigo, com a minha família. Quantas coisas eu nem imaginava que poderiam ter acontecido e Deus fez. Existiram dificuldades, passamos por problemas, passamos por lutas, passamos. Mas o meu coração ficou tão grato a Deus quando eu vi todas as outras coisas que Ele tinha feito. E eu agradeci a Deus porque mesmo com as frustrações, eu me mantive no caminho. Porque o que acontece? Quando nós passamos por uma dificuldade, essa dificuldade ou essa frustração nos move a mudarmos o curso da nossa história. Você conhece alguém que passou por algum problema e mudou a história dela? Ela vinha caminhando com Deus, ela passou por uma dificuldade e ela escolheu outro caminho. Não precisa falar o nome, mas nos últimos 10 anos, quantas pessoas caminharam com vocês, caminharam conosco e não estão aqui agora? Ou escolheram outra coisa, ou partiram para outro caminho.
simplesmente por uma frustração. Eu não estou julgando. É difícil. Não é fácil estar aqui. Se nós estamos até aqui, é a graça. É só ela que nos mantém e nos sustenta até aqui. Mas quantas pessoas passaram por frustrações e mudaram o caminho? Esses discípulos podiam ter ficado em Jerusalém. Mas quando o sentimento de frustração chegou, a primeira coisa que eles fizeram é o quê? Vamos embora. Já era. Ele não era o Messias. O povo de Israel passava por tanta opressão em relação ao Império Romano e aos governantes daquele lugar, que quando Jesus apareceu, eles depositaram todas as esperanças que Jesus viria com poder, com grande glória, e ia destituir o Império Romano, ia tocar os governantes, os soldados de lá. Quando aquilo não aconteceu, vamos embora. Vamos mudar o curso. Chega. A tal ponto que eles ficaram cegos e não perceberam que no caminho Jesus andava com eles. Acompanhe comigo no versículo 21. Ora, Jesus pergunta para eles o que aconteceu, por que eles estão tão entristecidos. E eles falam, ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles mudaram o curso, eles ficaram cegos, e a frustração trouxe incredulidade. Nesse momento, os discípulos já não acreditavam mais na ressurreição de Jesus. Eles não entenderam a relação. Eles continuavam pensando que Jesus viria e constituiria o seu trono em Israel, no templo. Eles não perceberam a essência onde Jesus iria chamá-los para um reino espiritual. Ia muito mais além do que simplesmente um trono construído por mãos humanas. A incredulidade e, por consequência, a frustração te impedem de ver a Deus. Nós ficamos cegos, só enxergamos o problema, o fracasso e, por fim, desanimamos. Se você ler esse versículo depois, leia esse capítulo, leia na sua casa. O título do capítulo, no versículo 1, é A Ressurreição. 3 mulheres vão até o túmulo para trocar os lenços e tudo mais. E elas voltam dizendo que não encontraram o corpo de Jesus e que viram anjos anunciando que ele estava vivo. No versículo 11 desse mesmo capítulo, elas voltam e avisam que elas sabiam que o mestre não estava lá, que ele estava vivo. E no versículo 11 você vê, tais palavras lhes pareciam loucura e não acreditavam. Esses 2 discípulos estavam lá ouvindo esse relato dessas mulheres, mas já não criam mais que Jesus tinha ressuscitado. E por isso eles acabam caminhando e saindo de Jerusalém. Quando nós estamos em meio a essa frustração, nós não queremos arriscar, nós não queremos fazer nada novo. Nós só queremos cultivar aquele fracasso, aquela dor, procurar um culpado e esquecer que Deus faz nova todas as coisas. Os discípulos falaram que já tinha chegado o terceiro dia, nada tinha acontecido, e por isso eles estavam indo embora. E no versículo 25, Jesus, depois de ouvir tudo aquilo, fala: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus deixa eles falarem tudo que eles tinham que dizer.
Vai, fala. Bota para fora, filho. Fala o que você tem para me dizer. E logo depois ele fala, vocês não entenderam, né? Vocês caminharam comigo e vocês não entenderam. E ele começa a discorrer, falar desde Moisés, vem para as profecias em Isaías, vai para Miqueias. E ele vai contando para eles tudo que tinha sido dito e tudo que precisava ser cumprido na vida de Jesus. Em determinado ponto, eles chegam à aldeia e Jesus segue, cumprimenta para ir embora. Já tinha usado essa folha. Cumprimenta para ir embora e eles falam, não, fica aqui. Já escureceu, a conversa está boa, fica com a gente hoje à noite. E eles sentam para cear. Quando eles se sentam, Jesus parte o pão, dá graças e entrega para eles. Nesse momento, irmãos, a visão deles é aberta. A incredulidade é consumida pela fé deles. Eles conseguem ver Jesus. Quando eles percebem que Jesus está ali, Jesus desaparece. Depois de estarem cegos, de terem mudado o curso das suas vidas, e de não estarem crendo, eles conseguem ver o Mestre revelado. Quando eles falam isso no versículo 32, 31, acompanhe aí comigo. Diz assim, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro, não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E encontraram reunido os 11 que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Assim como os discípulos, eu e você, podemos passar por frustrações. Mas em 2017, meu querido e minha querida, nós não vamos ficar nas frustrações. Amém? Nós vamos passar por elas. E vamos voltar para a única pessoa que pode nos curar e pode mudar a nossa história, que é Jesus. Não existe outro caminho. Você abrir o Google hoje, você escrever lá, como vencer as frustrações. Ou assim, como ter uma vida de sucesso. Aparece uns 200 artigos lá. 7 passos para a vitória. 15 atitudes que você deve tomar para ter uma vida vitoriosa. 10 razões para você ser feliz. E tem assim de gente ganhando dinheiro com isso. Seria tão mais simples se alguém escrevesse assim, ó, quer passar por frustrações? Quer conhecer a alegria verdadeira? Jesus. Só tem Ele. Tudo começa nele e tudo termina nele. Ele não é de graça o alfa e o ômega. Ele age com poder e com glória nas nossas vidas. Não é fácil, não é fácil. Eu estava mexendo em uns papéis na minha casa esses dias. Eu tenho uma promessa que eu fiz lá, não pode, né, mas eu prometi, que eu vou arrumar um armário de bagunça que eu tenho, né, Sula? Eu vou arrumar esse ano, gente. Orem por mim, tá? Orem por mim, eu tenho que arrumar aquele negócio. Mas tem umas coisas lá da época que eu era magro, ainda faz tempo isso, faz muito tempo. E aí, puxando alguns papéis, eu comecei a pegar as primeiras reuniões em 2015, acho que outubro, Renan. A gente começou a sentar e falar sobre um negócio que a gente queria fazer com criança em 2016. E a gente sentava, escrevia, o pastor João falava, eu quero assim, aí a gente pegava, desenhava, trazia, e falava, não tá bom, mexe aqui. A gente pegava de novo, reunia de novo. Teve umas reuniões aqui na igreja até meia-noite e pouco. E quão importante para mim foi, eu acredito para a igreja também, mas para nós que trabalhamos mais de perto, como foi importante nós darmos esse passo chamado Tarde da Alegria.
Agora eu vou falar para você, foram só alegrias? A gente não teve nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de dificuldade? Teve. Mas quando passávamos por dificuldades, nós voltávamos para aquele que resolve tudo. Aquele que trabalha no meu coração. Aquele que fala, ok, filho, vem cá. Senta aqui. Encosta a cabeça aqui. Vai passar. Está tudo certo. Vai passar. E nós terminamos o ano, na verdade acho que era setembro. Tinha o evento que tinha dado mais criança, setembro, acho que foi outro setembro, né? E a gente fez uma reunião depois dessa tarde da alegria. E todo mundo animado para falar o que tinha visto, o que tinha acontecido. E aí o pastor João virou para a gente e falou assim, ok, ano que vem quais são os próximos passos? A priori aquilo assim meio que me chocou, assim, eu falei, poxa, mas nós estamos desfrutando ainda do que aconteceu aqui, né? Deixa a gente curtir mais um pouco, depois a gente pensa lá na frente. Mas aí eu me lembrei que Ele faz novas. Ele faz coisas novas. E isso falou ao meu coração assim, eu não posso ficar parado. Mesmo que tudo esteja muito legal, muito bom na minha vida, tudo certo com os meus filhos, tudo certo com minha esposa, o meu marido, tudo certo no meu trabalho, as coisas caminham na igreja, meu ministério é frutífero, meu GR está bombando, mas eu não posso me acomodar. Eu preciso voltar para aquele que me amou e falar, Deus, qual é o próximo passo? Eu oro para que, nesse ano de 2017, irmãos, a cegueira não tome conta de mim, de você. Para que o nosso coração permaneça aquecido, mesmo em meio às dificuldades. Para que eu e você não alteremos o curso da nossa vida para uma situação paralela, quando a primeira dificuldade aparecer. Se eu estiver falando bobagem aqui, alguém levanta a mão, tá? Mas todos nós passamos por frustrações e por dificuldades, certo? É verdade isso? Sim? Se tiver alguém que não passe por isso, no final do culto me procure, que eu quero conversar com você. Quero aprender como é que a gente faz isso. O versículo 33 diz, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. 34. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois, que estavam indo para Emaús, contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Em todas as circunstâncias, Ele continua conosco. Quando você estiver muito bem, Ele está junto com você. Quando você passar por dificuldades, Ele vai estar junto com você. Ele é presente. E não fique questionando, tentando entender o porquê de algumas coisas acontecerem. Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A minha Bíblia não diz algumas, ela não diz a minoria e nem a maioria. A minha Bíblia diz todas as coisas. E eu preciso crer que todas as coisas cooperam para o bem. Deus precisa fazer um ajuste na minha vida, me tirar da zona de conforto,
ele precisa mudar alguma situação na minha vida, Ele tem o controle. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Em Provérbios nós lemos que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Em 2017, que esse ano seja um ano onde você possa conhecer, prosseguir conhecendo, onde você possa passar pelas frustrações e falar: Deus, eu consegui. Foi bom, eu aprendi, eu precisava. E não insista nas coisas que não caminham na sua vida. Quando eu pensava em escrever essa mensagem, eu lembrei do testemunho de vida do Asaf Borba. O Asaf esteve há pouco tempo aqui na igreja conosco. Não sei se todos vocês conhecem o Asaf. É um homem de Deus que eu admiro muito. As músicas, como compositor, mas acima de qualquer coisa, como homem de Deus. Não sei se todos vocês sabem, mas o Asaf tem uma filha mais velha chamada Aurora, que é especial. Ela tem uma limitação. E ele, uma vez contando um testemunho, disse que perguntaram para ele: Asaf, você ora pela cura da Aurora? Ele falou: oro todas as manhãs. Todos os dias eu oro, porque eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer. Ele falou assim, ele continuou dizendo: mas se ele não fizer, como ele não curou até agora, eu continuo amando ele pelo que ele é. Se ele curar, amém. Meu coração é grato a ele. Se ele não curar, amém também. Porque eu não amo a Deus pelo que ele pode me fazer. Eu amo a Deus pelo que ele é. Não faz diferença. Não é uma troca. Não é uma barganha. Se Deus me dá, aleluia. Eu estou aqui feliz e maravilhado. Se Ele não me dá, eu não venho no culto domingo. Eu não vou orar hoje. Eu não vou ler a Bíblia, não. O meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus, precisa ser buscar a cada dia estar perto dEle, pelo que Ele é. Que você fuja de toda a cegueira, de todo sentimento de frustração, de toda a incredulidade. E corra, levante e saia correndo para os braços daquele que te amou primeiro. Você não precisa lembrar de mais nada do que a gente conversou aqui essa manhã. Só lembre de, quando a frustração chegar, levante e volte para aquele que pode resolver a sua frustração. Para aquele que pode curar o seu coração. Só Ele pode fazer. Não adianta procurar as 10 razões para ser feliz, os 15 mandamentos do homem de sucesso, né? Os 4 passos da mulher vitoriosa. Abandona. Corre para Ele. Ele pode fazer na sua vida. Ele pode fazer muito mais na sua vida. Amém? Queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Comece a se lembrar, eu não sei como é a sua situação, eu não sei como terminou o seu 2016, como começa o seu 2017. Mas comece a trazer à memória, nesse momento, aquilo que ainda frustra você. Busca aí na sua memória, não sei se é algo que está latente, mas alguma coisa que tem te incomodado. Uma coisa que você queria que acontecesse e não aconteceu. Alguém por quem você ora e não vê mudança.
Eu oro, mas o coração dele não se abre, Senhor. Pode ser um parente seu. Você ora por uma cura e essa cura não vem. Eu convido você a trazer à memória agora isso. Nós estamos na presença do Senhor nesse lugar. Jesus está aqui. A presença dele é real no nosso meio. E eu quero que você, nesse momento, fale: Senhor, eu entrego, Pai. Eu entrego as minhas frustrações. Tudo aquilo que tem apertado o meu coração, aquele sentimento ruim, Pai. Eu entrego agora, Pai. Nós não temos outro caminho a não ser correr para o Senhor. E nessa manhã nós corremos para Ti, Senhor. Nós voltamos a Ti, Senhor. Nós entregamos tudo, Deus. Fortalece, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. Para que em meio às dificuldades, Senhor, que passamos em 2017, nós possamos saber que o Senhor caminha do nosso lado, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda cegueira, Pai, de toda incredulidade. Em nome de Jesus nós oramos agora pedindo isso, Senhor. Livra as nossas famílias, Senhor. Que nós possamos estar firmes em Ti, Deus. Nós sabemos que as frustrações nos deixam descuidados, Pai. Nós ficamos desatentos e paramos de prestar atenção que o Senhor está no controle, Deus. Por isso, Pai, toma o controle das nossas vidas. Nos fortalece, Senhor. Fortalece-nos na Tua palavra, Senhor. Para que quando chegar o dia da frustração, o dia de provação, que nós saibamos que em Ti, Senhor, nós podemos vencer isso, nós podemos passar por isso. Ensina-nos a crescer, Pai. Que 2017 possa ser um ano para prosseguir, Deus, para avançar em Ti, Senhor. Para sair da minha zona de conforto, Senhor, e fazer mais. Não simplesmente para que alguém veja, Senhor, mas para alegrar o Teu coração, Pai. Que eu possa estar firmado no Senhor. Nós oramos aqui por cada família representada, Deus. Cada desejo do coração aqui, Pai. Que os nossos sonhos sejam alinhados com os Teus sonhos, Pai. Para que ao chegarmos ao fim desse ano, nós possamos olhar para trás e ver o quão bom o Senhor foi, realizando os nossos sonhos. Porque o Senhor alinhou os Seus sonhos com os nossos sonhos, Pai. Revela-nos o que o Senhor tem para nós nesse ano, Pai. Aquece o nosso coração, Senhor, e nos motiva, Pai, a fazermos, Pai, aquilo que o Senhor quer e não simplesmente o que nós queremos. Mostra-nos a Tua vontade. Nós profetizamos, Senhor, um ano de cura, um ano de milagres, Pai. Um ano onde vamos conseguir caminhar, Senhor, além do natural, Pai, na Tua presença. Um ano onde nós vamos buscar ter muito mais intimidade contigo, Senhor. Não nos deixe, Senhor, estar do Teu lado e não perceber a Tua presença, Pai. Tira de nós toda frieza de coração, para que nós possamos ver e entender, Senhor, os Teus propósitos para as nossas vidas. Em nome de Jesus, leva cada um de nós aqui, Senhor, para as nossas casas agora, em segurança. Prepara-nos uma tarde, Senhor, abençoada, com as nossas famílias. E que hoje à noite nós possamos nos reunir mais uma vez, para adorar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Sabendo que em Ti, nós podemos passar por cima de qualquer tribulação, qualquer frustração. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém? Deus os abençoe. Um bom domingo para vocês. Abrace as pessoas que estão ao seu redor. Pelo menos uns 5 abraços, acho que é justo. E até a noite, gente.